4. Versículo 27. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. Diz o seguinte, o texto sagrado: E naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, depois eu vou passear um pouco mais por esses textos, mas a gente está tratando nesses dias, eu acredito que da mesma coisa, muda a palavra. Eu acho que falei alguns dias atrás aqui que os personagens da fé é que mudam, mas a história sempre vai se repetir. Quando o inimigo se levanta, ele se levanta apenas para cair, porque nós somos daqueles que avançam e não daqueles que retrocedem. Hebreus capítulo de número 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela fé. E aqueles que retrocedem, a minha alma não tem prazer nele, né? O escritor aos Hebreus, inspirado pelo próprio Deus, diz que a alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Amém? Por mais nós vamos sim ter momentos onde a gente vai olhar para as dificuldades e vai enxergar algo grande. Mas parece até clichê o que eu vou falar aqui, mas é uma realidade que funciona, porque a palavra nunca falha. Amém? A gente não vai olhar para o problema e vai dizer para Deus o tamanho do nosso problema. Amém? A gente vai olhar para o problema e vai dizer para o problema o tamanho do nosso Deus. Então, por mais que isso seja clichê, mas isso funciona, porque às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e dizendo para Deus o tamanho dela. Mas chegou o tempo da gente falar com a circunstância, como falar com a muralha, como Josué falou. Chega o tempo onde a gente verdadeiramente precisa se posicionar em fé, como homens de Deus se posicionaram, para dizer para a circunstância que nós servimos a um Deus grande. E nós precisamos todos os dias estar atentos. Eu acredito, irmãos, que nunca os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Amém? E eu tenho certeza que Deus está em busca de corações que estejam disponíveis e dispostos. É por isso, irmãos, que quando a gente vai pegar uma breve pesquisa nas Escrituras, os homens de Deus que foram usados por Ele, sempre eles estavam com o coração sedento e desejoso. Você está comigo? Deus nunca vai usar alguém que não está com o coração cheio de expectativa. Essa pessoa ela precisa estar inconformada com alguma coisa. Você está comigo? O nosso coração sempre precisa estar inconformado com alguma coisa. É impressionante como Deus não usa os conformados. Sempre Deus está em busca de alguém que esteja inconformado. Alguém que não está satisfeito com a vida que tem. Já tem, com aquilo que já recebeu. Por mais que eu ministre muito sobre isso, mas é algo que se renova na minha vida. É algo que se faz novo todos os dias. É algo que não perde força na minha vida. É uma palavra que não perde velocidade, não perde força, porque todas as vezes que nós nos deparamos com as Escrituras, nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu ainda não cheguei naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Eu não sei se você tem o mesmo pensamento, mas eu tenho. E quando eu olho para as Escrituras, eu digo: eu ainda não estou desfrutando do que verdadeiramente Deus tem para mim. Você está comigo? Meu irmão, se Deus ele deu o seu Filho, como Ele pode nos negar alguma coisa?
Se Ele deu o seu Filho, isso é uma indicação de que todas as outras coisas para Deus é fichinha. Vou dizer de novo, se Deus deu Jesus, a Bíblia diz que Ele amou, e o amor dele foi tão extraordinário que Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se Deus deu Jesus, como Ele não pode nos dar as demais coisas, irmãos? Se Deus deu Jesus, isso é uma sinalização de que todas as vezes... Por isso que Ele disse, se as minhas palavras estiverem em ti, se estiverem em mim, as minhas palavras em ti, você pode pedir tudo, que vos será feito, vos será concedido. Ou seja, se Ele enviou Jesus, não existe barreiras para que você não receba as demais coisas. Mas para isso a gente precisa estar com a sua palavra e com a sua vida enraizada nos nossos corações. E é tão grande, queridos, porque eu não estou incentivando você a servir a Deus apenas por aquilo que Ele pode proporcionar. Mas entenda uma coisa, preste atenção que isso é muito forte. Os cristãos têm fama de ser chato, porque a gente só fala de Jesus. Só que quando a gente tem essa fama, quando os cristãos têm essa fama de ser chato, muitas vezes, por não falar de outra coisa a não ser de Jesus, não é, olha só, não é que a gente está sendo inconveniente, não é que a gente está sendo insistente com as pessoas que ainda não conheceram, mas é porque a gente sabe que não tem outra saída. Não existe outro escape, não existe outro consolo, não existe vida. É por isso que a gente é tão insistente, é por isso que a gente é tão, sabe, por isso que a gente insiste tanto. E muitas vezes até parece ser um incômodo, mas é porque a gente entende, queridos, que não existe vida fora de Cristo, que não existe alegria verdadeira fora de Jesus, que não existe vida fora do Senhor. E é interessante que esse texto me faz mergulhar em algo que talvez a igreja ainda não conseguiu alcançar na sua plenitude. Quando Jesus está depois em um lugar, os discípulos que tinham se ausentado voltam para ter com Jesus, e Jesus está ali, e os discípulos oferecem comida, e a frase de Jesus, ela tem algo que está por trás, que talvez a igreja ainda não conseguiu compreender na sua totalidade. Nós precisamos avançar nisso. Quando os discípulos oferecem comida, Jesus disse assim: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. E a visão dos discípulos fez com que eles achassem que era uma comida natural. E eles olham um para os outros assim: será que alguém deu comida? Será que aquela mulher que estava conversando com ele deu comida para ele? Será que alguém passou aqui e deu comida, ofereceu comida a ele? E na verdade ele diz: não, gente, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E talvez a gente não tenha toda essa compreensão do que seja isso, de qual verdadeiramente era essa comida. Comida é combustível, comida é sinônimo de força, de vitalidade. Tem força. Se você não comer, você não tem saúde. Se você não comer, você não tem energia. Se você não comer, você não tem vida. Você está comigo? Então a comida é o que no natural te deixa vivo, para que você possa fazer as suas atividades. Quem aqui almoçou hoje? Todos precisam se alimentar. E é interessante que Jesus, ele está diante de uma comida natural, sinalizando que existe algo dentro dele e talvez a gente não entenda a total compreensão desses ensinamentos, porque a gente diz assim: então Jesus está rejeitando comida. Mas na verdade, queridos, a lição que Jesus nos quer passar é algo muito maior do que essa compreensão limitada de simplesmente rejeitar comida. E ele não estava apenas fazendo isso de uma forma qualquer. Quando Jesus disse que tinha uma comida que os discípulos ainda não conheciam, e que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou, ele estava sinalizando que existia algo muito maior dentro dele que o deixava de pé, que existia algo muito maior dentro dele que dava a ele força, que existia algo muito maior dentro dele que não fazia a sua fé, o seu coração se enfraquecer. E talvez os discípulos ainda não estivessem entendendo isso, mas quando Deus libera uma palavra sobre Jesus,
em Mateus no capítulo 3, quando nós estamos lendo sobre o batismo, a Bíblia diz que o próprio Deus libera uma palavra sobre Jesus. E essa palavra é tão extraordinária que faz com que Jesus seja conduzido pelo Espírito até o deserto, em Mateus capítulo 4. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, que Jesus estava num processo de jejum, ele sentiu fome de tentação. E no final dessa tentação, Jesus sai vitorioso. Olha só que coisa extraordinária. Todas as vezes que o diabo tenta Jesus, o diabo oferece a Jesus a solução de uma necessidade que Jesus estava tendo fisicamente. Não sei se você está entendendo. Todas as vezes que o diabo ia tentar Jesus, o diabo estava oferecendo uma solução para aquilo que Jesus estava sentindo fisicamente. Você está comigo? Então Jesus sentiu fome, o diabo ofereceu comida. Para aquilo que Jesus estava sentindo também no natural, Jesus resiste e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em um evangelho, a Bíblia diz que o diabo leva Jesus até o alto de um monte e mostra a Jesus todos os reinos da terra e diz: tudo isso eu vou te dar se você me adorar. E mais uma vez o diabo vem com uma solução física, natural, para uma necessidade humana. Ele quer tentar ativar em Jesus ganância. Diga ganância. O diabo queria ativar em Jesus um sentimento de posse de bens materiais, um sentimento de poder que norteia muitas vezes a vida do homem, que pesa muitas vezes no coração do homem. Você está comigo? E o diabo quis tentar puxar esse gatilho para Jesus, tentar colocar isso na sua mente. Só que qual foi a palavra de Jesus? Satanás. Ou seja, todas as vezes que o diabo vinha com uma solução natural, Jesus tinha uma solução espiritual. Que o diabo vinha com uma solução natural para a satisfação de uma necessidade natural, Jesus vinha com algo do Espírito e do coração de Deus. É por isso que existe um lugar no coração de Deus onde nós precisamos estar. Aonde por mais que o natural venha sobre as nossas vidas, aonde por mais que as circunstâncias venham sobre as nossas vidas, nós podemos estar completos em Deus. Não é que Jesus esteja rejeitando comida, não é que Jesus estivesse rejeitando a bebida, porque afinal de contas o comer e beber faz parte da vida de qualquer ser humano, porque senão nós dá de avançar, prosseguir com as nossas atividades. Sem a comida e a bebida nós estaríamos em sérios apuros. Agora preste atenção, a lição que Jesus quer passar aqui é que nem a comida, nem a bebida, nem o dinheiro, nem o pão, nem nada dessa terra pode ser comparado com aquilo que me rege, aquilo que governa a minha vida por dentro. Ou seja, a minha energia, a minha força, a vida que há dentro, que opera dentro de mim, a força que eu tenho, a vitalidade que veio para mim desde quando eu fui afirmado pelo próprio Deus, isso que pode substituir isso da minha vida. O que eu quero dizer com isso? E o que a gente pode tirar de lição de textos tão ricos como esse? É que embora nós tenhamos necessidade de tantas coisas, e eu quero te fazer, eu sempre faço perguntinhas para reflexão. E embora a gente tenha necessidade de tantas coisas, eu quero dizer que o ser humano tem uma necessidade básica e que não pode ser saciada com nada dessa terra. Por mais que o ser humano tenha, que o homem tenha necessidade de recursos financeiros, porque senão ninguém paga a conta, porque senão ninguém vive, ninguém consegue concluir aquilo que precisa ser concluído. Até mesmo coisas relacionadas à própria igreja precisa ser feito com recursos, sim ou não? Por mais que o homem tenha necessidade do natural, e você pode colocar na sua cabeça aí 1 milhão de coisas que você tem a necessidade. O homem, ele tem necessidade de muitas coisas. Você está comigo? Só que quando nós entendemos e que ele está em nós entendemos que nós temos tudo aquilo que precisamos. Nós precisamos chegar num nível onde tudo pode faltar,
Você precisa entender no espírito aquilo que eu estou falando. Nós precisamos chegar no nível onde tudo pode faltar. Onde dinheiro pode faltar. Onde você abre o armário não tem nada, só tem teias de aranha. Aonde pode faltar tudo. Pode faltar carinho da sua esposa ou do seu marido. Pode faltar atenção. Pode faltar recursos. Pode faltar comida. Pode faltar roupa. Pode faltar relacionamentos. Pode bater a necessidade psicológica, a necessidade de se relacionar. Pode bater a carência, como bate muita gente. Pode bater a tristeza. Pode bater a incredulidade, a frieza. Pode bater tantos sentimentos nessa terra, que tudo provém da necessidade de alguma coisa. Porque a tristeza é a falta da alegria, é a necessidade da alegria. Todos os sentimentos, todas as lacunas do ser humano é a falta de algo que está em Deus. Todas as necessidades da nossa vida são supridas nele. É por isso que quando nós entendemos de que Ele está em nós e nós estamos nele, nós não sentimos falta de nada. Pastor, mas você não está entendendo. Existe coisa na nossa vida que tem que chegar para a gente poder avançar. Só que você precisa elevar um nível de uma compreensão. A Bíblia diz que quando Jesus morre, os discípulos retornam às suas atividades. Eu vou falar algo forte, porque isso para mim veio como algo poderoso para a minha vida. Alguns voltaram a pescar. Quando Jesus vai para os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam tristes. Estavam ou não estavam? Tristes. O sol da justiça se apagou. Talvez a falta de compreensão daquilo que Jesus mesmo tinha dito se perdeu dentro do coração deles. Porque Jesus disse que o templo ia ser derrubado, mas ele ia ser reconstruído em 3 dias. Ou seja, ele mesmo disse que iria ressuscitar. Eles não pegaram, não atentaram para essa palavra. E olha só que coisa forte. Quando Jesus encontra Pedro, a Bíblia diz que Jesus disse para Pedro que havia uma pescaria superior para ele. Ele iria deixar de viver algo natural para viver algo sobrenatural. Pedro, eu não te chamei para ter esse tipo de pesca. Vem comigo que você vai pescar homens agora. E quando Jesus morre, Pedro volta a pescar peixe. Pastor, e quando essa esperança começa a ser acesa de novo nos corações dos discípulos? Quando ele ressurge dentre os mortos. Porque quando ele ressurge dentre os mortos e aparece para eles, aquilo que estava perdido, aquilo que estava sem força, aquilo que estava sem esperança, aquilo que eles achavam que tinha acabado, começou a ganhar força novamente no coração. Porque afinal de contas ele vive. E se ele vive, as promessas continuam de pé. Você está entendendo? Tudo voltou à tona de novo. Todos os ensinamentos, as curas, as palavras, a doutrina, tudo voltou à tona novamente. Quando Jesus tinha morrido, parece que tudo aquilo que Jesus fez, parece que tinha morrido junto com ele. Porque parece que a esperança se acabou. Mas quando ele ressurge dentre os mortos, parece que vem tudo à tona nos corações novamente. O que é que eu quero dizer com isso? Aonde há falta,
Aonde há tristeza, há uma revelação de um Cristo morto. Aonde há falta, aonde há desânimo, é porque é uma revelação de um Cristo morto. Mas quando se tem uma revelação de um Cristo vivo, de um Cristo que ressuscitou, aleluia, de um Cristo que está de pé, sentado no trono, de um Cristo que ressurge, parece que tudo fica vivo, parece que tudo começa a fazer sentido novamente. É por isso que quando Pedro olha e diz assim, é Ele, tudo começa a ficar vivo de novo. Por quê? Porque Ele ressurgiu dentre os mortos. Quando se não tem uma revelação do Cristo vivo, nós ficamos desanimados porque a nossa esperança morre junto. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Se um dia Jesus mandou tu parar de pescar, não volta não. Porque parece que a gente ainda está com um Cristo que morreu ainda. Mas eu quero dizer para você que a tumba está vazia. E se nós entendemos que Ele está vivo, se nós entendemos que Ele ressurgiu dentre os mortos, significa que você não pode permanecer na mesma vida que você está. Aí é interessante que Jesus, quando está falando com os discípulos, diz assim: vocês precisam estar no mesmo ambiente que eu. Senhor, e qual é o ambiente que o Senhor está? Um ambiente onde tudo pode se levantar, mas eu estou completo. E por que eu estou completo? Porque existe uma força por dentro. Pastor, eu não estou entendendo. Sabe quando vem aquela luta desgraçada? Agora tu vai saber. Que tu não sabe de onde tu tirar força. Daqui a pouco vem aquela vida dentro de você e você se levanta. Que parece que você estava caído. Que parece que você estava sem ânimo. Que parece que você estava acabado e vem uma graça que levanta. Parece que tem uma esperança nova dentro de você que faz você levantar a cabeça. Algo novo vem sobre a sua vida que faz você ficar de pé de novo. Posso enfrentar agora o que vier, Satanás. O apóstolo Paulo chegou num nível desse, que em Filipenses capítulo 4 ele conta um testemunho poderoso. E por mais que a gente use muito isso para falar sobre oferta, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: olha gente, presta atenção. Eu já passei por tudo. Escassez, fartura. Em outras palavras, gente, eu como camarão com alegria, mas também como cuscuz com alegria. Aleluia. Ele disse: eu sei ter tudo, mas também sei ter nada. Se tiver com fartura, está tudo bem. Mas se tiver com pouco, também está tudo bem. Aí muitas vezes a gente não entende o apóstolo Paulo, porque ele tinha algo que o abastecia por dentro. Não era que as dificuldades não afetassem, mas era que mesmo que elas se levantassem, vinha uma força sobre ele que o dava a capacidade de suportar. O que nós pregamos aqui não é a ausência de dificuldades, mas é a força que vem de Deus para te capacitar a suportar. Você está comigo? É interessante que quando a gente vai pegar um pouquinho sobre isso, a Bíblia diz
em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida. É assim? Mas justiça, paz e alegria. Tem alguma coisa errada com comida e bebida? Mas por que o reino de Deus não é essas coisas? Jesus, falando sobre a sua volta, ele diz que a volta dele seria como nos dias de Noé, que muitos comiam e bebiam. Tem alguma coisa errada com comer e beber? É bom, maravilhoso, irmão. Mas por que Jesus associa isso com o reflexo da sua volta? Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Não é que comer e beber seja algo ruim ou tenha algum sentido pejorativo. É que biblicamente, quando Jesus diz que a sua volta seria como nos dias de Noé, que muitos comiam e bebiam, está falando de viver uma vida comum. Se fartando do natural. Comum, viver uma vida comum. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. A comida e bebida ali significa a satisfação das suas necessidades naturais. Você pode olhar para o seu vizinho, para o seu irmão aí, e dizer assim, ó, comer e beber, nesse contexto aqui, está falando de satisfação do natural. E Deus não te chamou para isso. E porque o reino de Deus é alegria no Espírito, justiça, paz e alegria no Espírito. Irmãos, porque deixa eu dizer algo para você. Ele vai continuando a contar o testemunho, ele vai dizendo, eu aprendi o segredo. O segredo que não é um segredo mais, que ele revelou. Eu aprendi o segredo de viver feliz. Feliz em toda a circunstância. Aí eu já vi esse texto em traseira de caminhão. Tem muito. Traseira de caminhão, para-brisa de um carro traseiro. Tem muita gente que coloca. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Não tem muito? Eu já vi uma pessoa colocar assim no perfil do Facebook. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se as pessoas verdadeiramente entendessem que força é essa que vem, quando vem força do alto para a sua vida, que você se levanta capaz de passar pelaquilo que você tiver que passar. Qual é o segredo de viver feliz em toda circunstância? Irmão, só existe algo que pode ser capaz de fazer você estar de pé. Só uma coisa. Olhe, sua esposa não mantém você de pé. Misericórdia, se mantesse você não estaria mais aqui. Seu marido também não. Diga misericórdia de novo. Seu filho muito menos. Não mantém você de pé. Tá certo? A igreja não mantém ninguém de pé também. Porque se as pessoas fossem salvas por vir para a igreja, estava tudo certo. Mas não é isso que salva. Não é isso que traz força. Por mais que isso faça parte do processo. Vir para a igreja faz parte do processo de fortificação. Mas não é o destino final do processo. Você está comigo? Agora preste atenção. Não é a igreja que te mantém, não é o marido que te mantém, não é o emprego que te mantém, não é o carro que você vem. Eita, eu só vim para a igreja porque o carro me trouxe. Automóvel. É não. Não é a sua força de vontade.
Rapaz, eu tenho tanta força de vontade. Irmão, a gente não tem nem a força, às vezes, imagina a vontade, né? Imagine força de vontade, não pegue pesado, não. Não é nenhuma dessas coisas, irmão. Não é algo, não é nada natural. Rapaz, aí você diz assim, você olha para a constância de fulano e você diz assim, rapaz, o que é que mantém aquela pessoa ali? Não, a gente precisa analisar. Nós não somos a NASA, mas a gente tem que analisar algumas coisas. E eu, como pastor, eu tenho muito esse espírito de analista profético. Eu vou para as escrituras e vou para o meu quarto orar, para entender o que Deus quer de mim. Você devia fazer o mesmo. Só que existe algo, irmãos, que não é nada nessa terra capaz de dar combustível e força para prosseguir. Porque se fosse daqui o combustível, ninguém estava dentro não daqui. Todos nós já estávamos fora daqui desse ambiente. Não teríamos força para avançar e nem continuar. Bichinho do pastor. Eu vou ligar para ele depois dessa pregação. A força não vem de marido, de filho, de esposa, de cachorro. Não vem do irmão que está do nosso lado. Muitas vezes é bom um conselho. É maravilhoso ter a comunhão com o nosso irmão, mas não é ele que nos mantém firmes e de pé. Pastor, diga aí logo, que eu já estou ficando aperreado para querer saber. Só existe uma coisa, meu irmão. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Enquanto nós estivermos esperando algo das pessoas, a gente vai morrer e não chega. Enquanto a gente esperar algo desse mundo, eu estava orando ao Senhor, dizendo assim, meu Deus, esse mundo. Aí o Senhor falou comigo, disse assim, não espere nada dele. Um mundo que matou Jesus e crucificou ele, não tem nada para oferecer a ninguém. Por mais que isso estivesse no ministério profético, sendo anunciado que Jesus haveria de morrer. Agora presta atenção, irmãos. Não espere nada de um mundo que é inimigo de Deus. Você está comigo? Não espere nada. Aí vamos lá. Se não é nada disso que me faz, que me capacita para crescer e para avançar, qual é o segredo? A gente vê, rapaz, fulano, 8 anos. Não pende nem para a direita nem para a esquerda. Está ali. Rapaz, qual é o segredo de fulano? O vento bate, dá aquela cambaleada, mas está ali. Os pés arraigados. Eu vou te dizer o segredo. Jesus disse, a minha comida não é nada natural, mas é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando falta força, quando falta alegria, quando falta tristeza, quando falta alegria, misericórdia, né? Quando falta tristeza, quando falta alegria, quando falta segurança, quando falta provisão, quando está faltando tudo, nós sabemos a quem recorrer. Chegamos diante dele. Sabe qual é o problema dessa geração? É porque está todo mundo querendo vencer. Eu vou vencer. Não é não? O pessoal diz assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o... Foi Jesus que disse isso? Aí tem gente que bota uma vírgula depois desse versículo, assim, vírgula, vós também vai vencer, né? Se Jesus venceu, eu venci.
Só que isso não está na Bíblia, irmão. A gente não venceu nadinha. É interessante que a gente fica ministrando assim: você é mais do que vencedor, é ou não é? Nele. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. No mundo tereis aflições, tende bom, eu venci. Não foi ninguém, foi eu. É por isso, irmãos, que eu não fico querendo vencer as coisas, porque eu não vou vencer. Ah, você não pegou a visão. Deixa eu tomar uma aguinha. Diga amém. Sabe qual é o segredo? É que não se vence algo que já está vencido. O segredo é que eu estou em Cristo. Ele está em mim, eu estou nele. Ele está em mim, eu estou nele. E se nós estamos nele, ele venceu todas as coisas. Ele venceu o pecado, ele venceu a tristeza, ele venceu a depressão, ele venceu a ansiedade, ele venceu todas as coisas. Ele venceu o inferno, ele venceu os demônios. Ele venceu. Se contente que ele venceu. O texto mais glorioso para mim das Escrituras é Apocalipse, quando diz que ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Talvez esse para mim seja o texto mais emocionante, porque fala de uma realidade de um ambiente sem dor. Porque hoje, quando você se lembra de alguma coisa que te fez mal, talvez você ainda sinta alguma coisa. Mesmo que você já tenha sarado isso no seu coração, mas talvez quando vem as lembranças você ainda possa sentir alguma coisa. Não me venha com super espiritual, porque existem momentos na nossa vida angustiantes, que quando nós lembramos isso ainda muitas vezes nos afeta. Eu não estou falando por dentro, estou falando na nossa mente. Você está comigo? Amém. Só que existe um texto nas Escrituras que talvez para mim seja o mais lindo e o que mais me traz refrigério, que é quando ele diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É que lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá mais abandono, não vai haver mais insegurança, não vai haver mais carência, não vai haver mais saudade, porque estaremos com Ele. É por isso que quando nós olhamos com a consciência de eternidade, nós tiramos a nossa visão apenas do natural. E você muitas vezes assim: mas pastor, isso aqui que o senhor está pregando é muito lindo, mas não, como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? É bem simples. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver na sua rotina, no seu trabalho, na sua vida, eu não estou pedindo muito não. Separa um tempinho. Começa com 15 minutos. Depois pula para meia hora. Depois, se você for um pouco mais ousado, pula para 45 minutos. Não orações de vãs repetições. Não algo sistematicamente religioso, onde você vai bater o seu ponto e depois vai voltar para o seu trabalho. Não algo racional. Apesar de que o culto para Deus tem que ser racional, mas isso é uma outra coisa, um outro contexto. Mas eu estou falando de verdadeiramente se relacionar.
Hoje nós estamos vivendo um povo fraco, porque é um povo que não tem relacionamento com Deus. Um povo que 5, 10 anos de evangelho nunca ouviu a voz do Senhor. Um povo que gasta tempo com a coisa errada. Pastor, a pregação está tão bonita, o Senhor. É porque a única forma de você viver uma vida com uma nova perspectiva de ambiente é quando você está nele. Não tem como você se relacionar com o mundo e se relacionar com Jesus ao mesmo tempo. Você precisa conhecê-lo. É por isso que nós entendemos como uma mulher samaritana sai daquela conversa, dizendo às pessoas que as pessoas precisavam conhecê-lo. Porque havia algo nele que tocava, que atraía. Quando nós temos um encontro real com Jesus, nós entendemos verdadeiramente aquilo que Ele veio fazer. É algo que vai além, muitas vezes, da nossa percepção natural das coisas. Porque muitas vezes, no fundo, achamos que a vida é só isso. Nascer, crescer, se reproduzir, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, sustentar os filhos, a esposa e morrer. E a vida é só isso aí. Só que quando a gente entende que nós somos importantes, a vida de Pedro, talvez para ele fosse apenas pescar. E a pescaria ia trazer lucro, e o lucro ia trazer sustento, e o sustento iria fazer com que ele vivesse até sua morte, com a vida relativamente abastecida, filhos, morrer, e estava tudo certo para ele. Como bom judeu, iria ali continuar com a esperança um pouco ativa pela chegada do Messias, mas no final das contas isso não ia resultar em nada. Só que quando Jesus vem, Ele dá a Pedro uma razão para viver. Não é apenas uma profissão, não é apenas um ministério, digamos assim, propriamente dito, mas Jesus dá a Pedro uma razão de vida. Pescar é muito pouco para você. É como se Jesus estivesse dizendo assim: pescar é muito natural para você. Se tudo na sua vida se resume apenas nessa vida de pescador, chega a hora verdadeiramente de você entender qual é o sentido real da vida. E qual é o sentido real da vida? É estarmos fazendo a vontade de Deus. Pastor, e qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para a sua vida só pode ser entendida a partir de um relacionamento. E deixa eu dizer algo para você aqui. Talvez esse seja um dos maiores questionamentos da humanidade. Qual é o meu propósito? Eu nasci, qual é o propósito que eu nasci? Eu nasci para fazer o quê? Para que Deus me chamou? Talvez esse seja a pior, talvez a maior interrogação das pessoas, quando entram da igreja e até fora. Eu acredito, irmãos, que se você está aqui, é porque o Senhor tem um plano para você. Olha só que coisa interessante. Se existe um plano para a sua vida, esse plano precisa ser entendido. E para entender esse plano, a gente tem que se relacionar com o Deus do plano. E como é que se relaciona com o Deus do plano? Começa se comunicando. E a maneira mais fácil é falando. Deu para entender ou não?
Deixa eu te dar uma dica e um conselho. A igreja faz parte desse processo. O entendimento do chamado começa pelo serviço. Quando nós estamos servindo, preste atenção de como Deus encontrou Eliseu. Elias está passando, ele vê um menino arando a terra. Quando Elias vê Eliseu arando a terra, Elias pega o manto e joga em cima dele. O que é que Eliseu faz? Destrói as ferramentas, se despede dos pais e vai embora. Porque ele sabia o que representava aquele manto sobre a cabeça dele. Significava que ele não poderia mais estar ali, que agora havia um propósito para ele seguir. Mas Elias encontra ele com a mão na massa. Qual é a melhor forma da gente entender o chamado? Da compreensão do avanço do chamado, no serviço. Você está comigo? Como é que Deus encontra Davi? Trabalhando. Fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Mas Deus não chamou o cara para ser rei? Porque às vezes a gente acha que tem alguma incongruência no chamado, e não tem. É porque Deus trabalha com processo. Espera aí, Deus não chamou o cara para ser pastor, porque ele está varrendo o chão da igreja? Espera aí, Deus não chamou o cara para ser líder, como é que ele está arrumando as cadeiras da igreja? É porque Deus trabalha com processo, irmão. Você está comigo? Deus chamou Davi para ser rei, mas ele estava apacentando ovelhas. Mas as pessoas não sabiam que mesmo apacentando ovelhas, a unção já estava lá. Porque a questão não é o que está sendo feito, mas são as ferramentas que são distribuídas e lançadas. Você está comigo? Como é que eu vou entendendo isso? À medida que eu vou servindo, o Senhor, a Bíblia diz que Ele deu dons aos homens. Você está comigo? Efésios capítulo 4 diz que Deus deu dons aos homens. À medida que o homem vai servindo, a sua área e o seu campo de atuação vai ficando mais detalhado. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Quando você começa a servir, não tem como o seu chamado não aparecer. Porque o Senhor vai colocando algo chamado sensibilidade no seu coração. E a partir do momento que você começa a servir, algo no seu coração começa a ser despertado. E coisas que você nunca achou que teria capacidade, vem graça para você atuar e você fazer. Ah, você não está entendendo não. Coisas que você nunca achou que teria capacidade, vem uma graça para você atuar e você fazer. E por quê? Porque você entendeu o segredo. E qual é o segredo? Qual é a vontade de Deus para mim? Eu não vou mentir para você, irmãos. Eu passei muito tempo na minha vida para entender qual era a vontade de Deus para mim. Mas aí quando eu decidi desistir de entender, ficou mais fácil. Porque eu olhei para as escrituras e olhei para o chamado e a iniciativa que o Senhor disse que era para me ter. E Ele disse: vem. Aí eu entendi que o chamado não se entende. Apenas se aceita. Porque normalmente quando Deus te chama, você não tem a capacidade, o dinheiro e a disposição. Quando Deus chama uma pessoa, Ele não é capaz, Ele não tem o dinheiro para fazer e está faltando a disposição para sair do canto. Aí você diz assim: como é que Deus chama um caba desse? É esse mesmo. É esse mesmo. Por quê? Porque as habilidades vêm dele. A força para se levantar. O vigor. A energia vem dele.
O recurso Deus manda do norte e do sul. E vai dar certo. Já viu aquilo que Deus fala, retroceder e voltar atrás? Qual é o meu conselho para tu? Se lança. Não viva sem sentido. A escolha é sua. Muita gente continua vivendo uma vida natural porque rejeita o convite. E eu vou dizer, muita gente não está desfrutando do que Deus tem para a vida delas. Não é porque elas estão no mundo. Não é porque o pecado é mais forte. Não é por conta das circunstâncias. É por conta da rejeição à graça. Porque eu quero dizer para você, pastor, você não sabe da minha vida, meu pecado é muito grande. Onde abundou o pecado, superabundou. A questão não é o tamanho do pecado, é o tamanho da rejeição ao Deus que perdoa. Você está comigo? As pessoas vão para o inferno, não é por causa do tamanho do pecado delas. É por causa do tamanho da rejeição à graça. Quando você está com o coração aberto, quando você está com o coração quebrantado, o Senhor está acolhendo. Eu quero terminar com isso. O rei Davi, no Salmo 51, Jean Anderson, quando ele está num momento de peso da sua vida, onde ele tinha pecado e o profeta Natan chega para acusá-lo no espírito, julgar debaixo da unção, porque profeta julga debaixo da unção. E quando Natan chega e diz assim, é você. Lembra daquela historinha do rico e do pobre? Que tinha a ovelhinha. O rico só tinha uma que considerava como se fosse filha, o outro tinha muitas. E ele pega o homem rico pega a única ovelha daquele homem pobre, para matar e dar de comer ao seu hóspede. E Davi é tomado pelo seu senso de justiça e diz, tão certo como vive o Senhor, que esse homem merece a morte. E o profeta disse, esse homem é você. Aí Davi tira a coroa, tira suas vestes, e na sua oração, ele diz assim, eu não sou digno, mas eu sei que um coração contrito e quebrantado, rendido, o Senhor não despreza. Você está comigo? Você pode ficar de pé. Aleluia. Vem o ministério de louvor. Fecha os teus olhos. Não sai ninguém, por favor. Existe uma unção nesse ambiente. Existe uma graça nesse lugar. Eu não sei nem porque eu falei de chamado no final. A pregação foi tomando um rumo do Espírito. Deus era tão forte.